Paulinho, o assunto hoje tá bom demais, hein? Vi. Tem um que eu conheço, o outro não. Não? A eutanásia eu sei do que significa. A ortonásia, né? Ortotanásia. Ortotanásia eu acredito que seja o oposto, mas eu não conheço. Eutanásia e ortotanásia, é isso mesmo. É. E olha só, no bom sentido da palavra, as feras que vão estar aqui tratando esse assunto com o padre. Mas antes, o padre preparou um VT super legal sobre esse assunto e já já o padre apresenta quem são os convidados. Dá uma olhada aí, ó. A eutanásia é o ato de abreviar a vida de uma pessoa, ou seja, tem como princípio acabar com o sofrimento da pessoa que possui uma doença grave e incurável, quando não existem mais tratamentos que possam ser realizados para melhorar o quadro clínico da pessoa. Entretanto, a eutanásia é ilegal na maioria dos países, já que envolve a vida humana. As pessoas que são contrárias a esta prática afirmam que a vida humana é inviolável e que ninguém tem o direito de abreviá-la. Já a ortotanásia é uma prática médica em que há promoção de uma morte natural, sem que sejam realizados tratamentos invasivos ou artificiais para manter a pessoa viva e prolongar a morte, como a respiração por aparelhos, por exemplo. Esta é praticada por meios dos cuidados paliativos, uma abordagem que procura manter a qualidade de vida do paciente em casos de doenças graves e incuráveis, ajudando no controle de sintomas físicos, psicológicos e sociais. Ambas são práticas muito polêmicas que dividem muitas opiniões. Acompanhe o Papo Reto de hoje para entender um pouco mais sobre essa questão. Muito bem, minha gente. Então tá aí o assunto super aberto agora para você. E eu tenho alegria aqui, ó. O assunto é 3 homens sobre um assunto polêmico, hein? Padre Marcos, o doutor Vanderlei. O doutor Vanderlei, gente, só para vocês, o padre está presente, é especialista em neurocirurgia há 35 anos, nos hospitais da rede e também do Albert Einstein, ok? Então, doutor, é um prazer estar com o senhor aqui. Prazer estar com vocês também. Muita alegria. E tem uma titia sua que está nos acompanhando. O senhor lembra? Qual o nome da titia? Tia Lavínia. Lavínia. Olá, tia Lavínia. Um beijo no coração da senhora. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, viu? Junto aí com o doutor Vanderlei. Vanderlei, grande. E também, mais uma vez, ele aqui, outro brother do padre, amigo. Esse aqui já é companheirão nosso aqui na Rede Vida. O nosso querido psicólogo Gabriel Monteiro. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, padre. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todo mundo aí. Muito bem. Então tá aqui, ó. Apresentações já feitas. Padre Marcos, para quem não me conhece, muito obrigado. Olha aqui, ó. Vanderlei, Gabriel. Começando pelo Vanderlei, depois também eu quero ver alguns pontos de vista da psicologia. Nós tivemos um assunto, vamos já discorrer um pouco um assunto que de repente já vai colocar até aí. Nós estamos tendo vários assuntos de pessoas que são favoráveis à eutanásia. E agora nós ouvimos falar de um artista muito famoso. Que é o Alain Delon. Que é o Alain Delon, considerado um dos artistas mais bonitos aí do cinema, pelo menos pelas mulheres, né? E diz que ele teve um AVC e ele quer que aconteça uma morte assistida, é isso, né, que fala? O termo correto chama-se suicídio assistido. Suicídio assistido. Mas então eu queria que o doutor pudesse nos colocar, primeiramente, Vanderlei, qual é a diferença, como que a gente pode entender exatamente, em poucas palavras, qual é a diferença da eutanásia com esta ortotanásia? Eu acho que são alguns termos bem polêmicos, como você já falou, tá? A eutanásia, ela é provocada. Tá? O médico vai lá e, com todo um consentimento, família, judicial, da parte de psicologia, a parte de psiquiatria, advogados e tudo mais. Então, ele é provocada. A ortotanásia... Uma maneira de a pessoa que já está sofrendo, fala, eu não quero continuar sofrendo por este tipo de gravidade que eu estou. Então, é provocado para aliviar, sim, entre aspas, o sofrimento da pessoa. Mas aí tá. Não só o paciente, não só o médico, mas principalmente a família, sempre junto. Sim. Tá? É um conjunto. E aí, acontece, então ela é provocada. Agora tem uma pequena colocação. É crime no Brasil. Não se faz eutanásia no Brasil.
A lei não permite, tá? O que permite é a ortotanásia. O que é a ortotanásia? É você, a morte correta, é você não fazer nada heróico e sem grandes sofrimentos para o paciente, aliviando o sofrimento que ele tem. Se ele tem uma dor, se ele tem uma alteração importantíssima neurodegenerativa, ele não tem qualquer qualidade de vida e principalmente está sofrendo muito. Então, médico, família, e se o paciente consentir também, a coisa é avaliada como um todo entre todas essas pessoas e deixa naturalmente, corretamente, a pessoa evoluir para a morte. Já o suicídio assistido também não tem no Brasil, tá? É proibido no Brasil. É importante isso o povo saber, tá? Que o suicídio assistido não tem no nosso país, o Brasil. Tá, então, a gente está nas notícias atuais do Alain Delon, que vai fazer isso na Suíça. Mas o suicídio assistido é dada a medicação, geralmente é endovenosa, e a própria pessoa, o próprio paciente, ainda com as faculdades preservadas, sim, ele mesmo que faz a morte. Entendi. Tá? Então, isso é o suicídio assistido. Existe tem a eutanásia, tem um outro chamado distanásia, porque é aquilo que o paciente está grave, o paciente está mal, às vezes você sabe que vai morrer e está todo mundo lá, coloca o tubo, coloca no respirador, ou seja, o paciente vai evoluir para óbito e você está levando um sofrimento para ele, prolongando o sofrimento para a família, inclusive, também. Então, tudo isso é polêmico. Porque, segundo a medicina, uma pessoa que está num processo, vamos usar um termo bem nosso, né, bem popular, ela está num processo de falecimento, ela está tendo falências, né? Um processo terminal. Terminal. A palavra correta é essa, está na fase terminal de vida e está sofrendo. Os órgãos da pessoa já estão parando, vários, mas ela ainda não morreu por inteiro, mas ela está indo embora. E você tentar ainda persistir, isso também acaba sendo chamado um erro. Não, eu acho que é um grande sofrimento psicológico, às vezes nem tanto para o paciente, mas imagina a família ao redor. A família ao redor. É você prolongar aquele sofrimento ao redor. Tá? E eu sempre falo, às vezes o mais difícil nunca é tratar o paciente, o mais difícil é você tratar a família. A família, olha aí. Tá vendo, gente? Então, aí são algumas explicações já do significado de cada uma. Eu gostaria também agora de aproveitar, então, o nosso querido psicólogo, o Gabriel. Gabriel, diante dessas realidades que a gente está assistindo, e a gente vê hoje, até mais hoje, nesse chamado progresso científico, tecnológico, hoje com as redes sociais, as pessoas estão muito buscando, falam assim, eu decido o que é melhor para mim. Aliás, o mundo, nós estamos percorrendo por uma cultura onde ela está muito assentada nisso, né? Eu decido o que eu quero, eu decido. E aí isso sai fora do âmbito religioso. Então, assim, esta questão de eu provocar, eu quero decidir se eu quero morrer assim, ou assado, como que a psicologia hoje trabalha? Ou quais são o que vocês estão entendendo hoje como dificuldade ou progresso em relação a isso? O que a gente tem que entender é que, assim, né, o indivíduo ele tem as suas decisões, quando ele está com suas faculdades mentais bem corretas, bem certas, ele tem as suas escolhas, né? Ele pode tomar as escolhas que ele achar necessário. Agora, o que a gente tem que sempre entender dentro dessas escolhas essa pessoa, ela está, geralmente, quando ela escolhe, por exemplo, ou deseja uma eutanásia, por exemplo, ou alguma coisa do tipo, obviamente, ela está em sofrimento, ou psíquico, ou físico, ou os dois, né? E a gente sabe como isso agrava totalmente o poder de decisão da pessoa, né? Então, existem vários tipos de estudos falando, né, de que as pessoas, elas, em estado terminal, têm aquele desejo de que a morte chegue mais rápido. Mas uma porcentagem muito pequena chega a realmente pedir isso para o médico ou para o familiar. E dessas pessoas que pedem, existem vários estudos falando que, assim, mais de 60% dessas 8% de pessoas têm depressão diagnosticada clínica. As que querem. Que querem. Por quê? Porque isso, a dor e o fato de você não saber lidar com a morte, isso é muito... É um fato
do ser humano, né? O ser humano, ele quer ser ninguém imortal, quer morrer, né? Todo mundo Exato. quer viver, a princípio, todo mundo quer viver, todo mundo quer sobreviver. A vida é boa, apesar dos males que a gente tem na cultura, na política, etc. Mas viver é bom. Viver é bom, só que a gente tem que entender que a gente é finito nesse mundo, né? E as pessoas, elas não aceitam isso. E elas têm medo que a morte vá sofrer, né? Que a pessoa vá sofrer com a partida. Tem um monte de coisa que engloba essa decisão de morrer, né? Entendi. Principalmente o fato de que os cuidados paliativos hoje no Brasil, eles evoluíram muito, mas está muito aquém do que deveria ser. Né? Tanto na quantidade de gente que a gente consegue atender, quanto na qualidade ainda do atendimento. Então, eu vejo que se as pessoas tivessem um cuidado paliativo bem feito realmente e tal, isso diminuiria ainda essa ideia de eutanásia, isso no mundo todo, né? Diminuiria mais porque as pessoas estariam mais assistidas, né? Posso fazer uma pequena colocação? Pode. Vou pegando um cafezinho enquanto o senhor vai falar. Bom. Pode lá. Todo mundo acha que essa palavra eutanásia e ortotanásia é um termo médico, um termo complicado. Não é. Vamos ver um pouquinho lá para a história. Sim. Tá? Thanatos é nada mais, nada menos que a gente chama personificação da morte. Tá? Lá no submundo, isso é mitologia grega, lá no submundo tem os mortos e aí alguém foi personificado e essa pessoa, essa personificação, esse ente, chama-se Thanatos. Thanatos. Tá? Ele é o filho da noite. Tá? E o irmão gêmeo dele é o Hypnos, que é o deus do sono. Certo. Tá? Mas toda a mitologia grega tem uma correlação latina também, ou romana. Né? Então, o próprio Thanatos, em latim, significa mors ou leto. Por isso que vem a palavra letalidade. Tá? Então, tudo tem explicação. Tá? Então, tem a personificação da morte, o deus da morte, a deusa da vida, que chama Artemis. Tá? Tem o próprio, aquele o sono profundo, que é o Hypnos. Então, essas palavras que eu quero enfatizar, não são palavras médicas que vieram assim do nada. Elas têm uma razão, têm uma justificativa. Entendi. Então, é importante a gente saber a origem das palavras em medicina também. Muito legal. Gente, tá vendo? Olha só que bacana. É um aprendizado aqui. Vanderlei, nós temos um cafezinho preparado por Obrigado. Fica à vontade. Não tem açúcar. Se quiser, temos açúcar aqui. Acabei de tomar um sem açúcar. Tá aqui, ó. Gente, uma palavra aqui. Eu vou passar a bola também agora pro Gabriel. Porque é o seguinte. Segundo a igreja, nós estamos aqui, são 3 homens e cada um atua aqui numa realidade na sociedade. Né? Na medicina, de uma maneira muito direta, que é o Dr. Vanderlei. Na parte da psicologia, que trabalha com a cabeça, os sentimentos, os afetos de um ser humano, o nosso querido Gabriel. E a mim, Padre Marcos, que é com a questão das almas, da espiritualidade. Segundo a igreja, o cristianismo, que é a fé que vem de Cristo Jesus, a eutanásia, né? Suicídio, tudo, é moralmente ilegal, porque perante a fé cristã, quem nos deu a graça de viver, nos tirou do nada, e nos deu a vida, deu um corpo, deu uma alma, é o nosso Deus que nós cremos. Essa é a fé que nós temos, e nós trazemos convictos, né, por uma religião que a gente vive, e tudo que a gente faz nesse mundo aqui faz com base nesta religião, nós cristãos católicos. Então a igreja, ela respeita as decisões de qualquer homem, até porque Deus deu a liberdade para todos os seres humanos decidir o que ele entende para ele tomar as decisões da vida dele. Então, só que a igreja, quando você quer seguir Jesus como cristão, não convém você decidir pela sua vida o que você quer ou não quer viver. Então, essa é a palavra da igreja, está no Catecismo, no número 2270, pois dá uma olhadinha lá, 277, você vai ver lá a explicação da igreja. Ô Gabriel, antes de passar a bola aqui pro doutor Vanderlei, que eu acho que vale até a pena o senhor também colocar um pensamento. Até chegou uma pergunta, padre. Já chegou? Ó, já tem até uma pergunta aqui, vamos ver aqui, ó. É a Tânia Lígia, ela gostaria de saber do doutor Vanderlei se o paciente tem autonomia
para optar pela ortotanásia ou se essa decisão é do médico junto com a família do paciente? Foi aquilo que eu falei, né? Todos falam hoje na relação médico-paciente, mas ninguém pode esquecer médico-paciente-família, tá? Então, na ortotanásia é esse conjunto. Às vezes o paciente não está em condições de decidir, olha, ele está sofrendo, ele está com muita dor, ou ele tem um quadro degenerativo, que não consegue interagir com o ambiente, não consegue interagir com outras pessoas. Então, o médico, a família, psicólogo, psiquiatra, até mesmo advogado, porque o médico tem que ter um embasamento legal. Venhamos que alguém da família discorda, um irmão discorda, uma irmã discorda, um outro parente discorda, cria-se polêmica. Então também tem que ter um embasamento legal. Perfeito. É um conjunto disso tudo, né? E as leis estão vindo para isso. Só uma coisa que eu quero falar, citar também, que o Gabriel já tinha falado, o nosso país está envelhecendo. Tá. Nós somos o 6º país em número de pessoas mais idosas no mundo. Olha o quanto que os idosos têm AVC, demência, doenças degenerativas, esclerose lateral amiotrófica. Olha quanto que as pessoas... O número está aumentando de sofrimento. Sim. E aí vai sobrecarregar tudo para a família, para o médico, para a sociedade, para o governo. Então, é um conjunto que todos têm que agirem juntos e principalmente nas leis. Eu acho que os nossos legisladores têm que prestar atenção nisso, tá? Porque vai piorar. Vai piorar que eu falo assim, né? Sim. O número de pessoas mais idosas que vão continuar sofrendo e precisam cuidados paliativos, que foi o que o nesse Gabriel caso, falou. O senhor colocou muito bem. Então, o nosso país, a nossa sociedade brasileira, ela está envelhecendo. Então, os sofrimentos, eles vão aparecer cada vez mais, principalmente nessas questões, como o senhor colocou. Gabriel, dentro da psicologia, como cuidar desse momento do desespero? Porque a pessoa, ela começa... quando chega ao desespero, é onde aquela luz já ficou vermelha, a gente já começa... A família fica, muitas vezes, sem ação do que fazer diante. Até onde a psicologia pode ajudar nesta hora que leva ao desespero, até a decisões desesperadas da eutanásia, por exemplo? Onde você pode mudar um pouco o quadro ou amenizar? Dentro desse âmbito, né? Bom, eu trabalhei durante anos no CAPS, né? E dentro do CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, a gente trabalhava com casos de graves e persistentes, né? De questões emocionais. E a gente lidava muito com pessoas que tentaram suicídio. E, assim, 95% dos casos eram de sofrimentos emocionais relacionados ou à saúde física, de forma geral, ou a questões de vida, né? De a pessoa não conseguir mais, enfim, não ter mais ânimo para nada, ou não ver uma luz no fim do túnel, né? No caso, por exemplo, de um pedido da pessoa de eutanásia, por exemplo, a gente tem que validar um monte de coisa. Não é só o fato dela estar em sofrimento, então ela vai pedir para morrer. Ela também, ela entende que acabou assim, o sentido dela de vida. Nossa, eu estou com uma doença terminal, não tenho cura, o que eu vou estar fazendo aqui? Vou estar só sofrendo? É só isso que me resta na minha vida? Sim. E esse tipo de indagação que ela começa a ter, isso gera, vai piorando, né? Vai entrando num círculo vicioso negativo, numa espiral negativa, e ela vai se afundando cada vez mais. E a gente sabe que quando o emocional também está ruim, toda a parte fisiológica vai cedendo cada vez mais, né? A proteção também diminui. Então, nesses casos, o cuidado paliativo, ele também engloba a parte de um acompanhamento psicológico dessa pessoa. Por quê? Tanto da pessoa, quanto do que o Dr. Vanderlei falou, que da família, do familiar, porque o familiar sofre muito. Até a distanásia, por exemplo, às vezes o familiar quer continuar, o médico já falou que não tem jeito, né? Já deu Não, e o familiar quer continuar, porque ele não aceita a perda do ente querido, né? Então, esse processo emocional a gente tem que trabalhar
de forma ao paciente entender, a tentar ver, porque não é sempre que você vai conseguir, a tentar ver além do sofrimento, né? Okay. Por exemplo, quando a pessoa está em cuidado paliativo, bem feito, ela ela vai ter analgesia, né? Ela vai ficar sem dor, com acompanhamento, tudo mais, e ela vai ter oportunidade de resolver coisas que ela não resolveu na vida. Entendi. De deixar coisas que foram travadas, uma briga com um familiar ou uma questão mal resolvida, e ela chega e fala assim, nossa, ela tem aquele momento de reflexão que é único. Ninguém tem isso, quem não tiver naquele... A psicologia, ela pode destravar isso como uma possibilidade positiva. De crescimento. De crescimento. Olha que louco, na hora da dor. Mas é de você dar um motivo para a pessoa continuar vivendo, por mais que seja num processo muito paliativo. Interessante. Porque ela resolve problemas, né? Porque ela resolve alguma coisa que ela não conseguia antes quando ela estava com saúde. Exato.